Graça e paz, irmãos. Amém. É uma alegria estar aqui, como eu sempre digo. E quero pedir aos irmãos que desde já abram suas Bíblias no Salmo número 23. Salmo número 23. Eu estou com a versão ARA, então talvez possa ser que tenha alguma palavra ou expressão que seja diferente. Mas peço que os irmãos me acompanhem. Salmo número 23. Amém? Amém. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém. Que salmo mais belo, né? Isso aqui que Davi nos deixou para nós. Irei falar aqui, irmão, nesse salmo, aquilo que o Senhor me ensinou, né? Que me veio à mente, o que eu puder me lembrar a respeito desse salmo. Não são muitas coisas, mas eu espero também que possa ajudar os irmãos a compreender um pouquinho desse salmo e também aplicá-lo em suas vidas. Esse salmo, né, junto com o Salmo 91, é um salmo muito conhecido, onde as pessoas têm aquela brilhante ideia, né, mística, de deixar a Bíblia aberta em cima de uma estante, aberto lá no Salmo 21, ou 23 ou 91. Lá na escola, onde eu estudava, quando você entrava pelo portão, aí tinha a diretoria e tem a janela. Pela janela você conseguia ver uma estante, e em cima da estante você via uma Bíblia. Certo dia eu entrei lá e foi um pouquinho mais ousado, né, para me aproximar da Bíblia, para ver em qual salmo estava aberto. Eu não me lembro qual era, mas era o Salmo 23 ou 91. Aquela Bíblia, naquela escola, naquela diretoria, naquela gestão ali, não vai servir para nada se ela ficar apenas ali aberta. Não vai servir para nada. Sabe quando é que essa palavra aqui vai ter efeito em sua vida? É quando você pegar esse salmo, quando você começar a estudá-lo e começar a aplicá-lo em sua vida. É assim. Aí tá lá, né? Aquela Bíblia aberta na diretoria, com as páginas amareladas. Não tem poder, não tem nada. Mas, irmãos, só para refrescar a memória dos irmãos, né? Como disse Hernandes, só para refrescar a mente esclarecida dos irmãos, o Salmo 23, ele está entre dois grandes salmos, que é o Salmo 22 e 24, né? Nós estamos aqui numa trilogia. O Salmo 22, ele vai falar sobre o sacrifício do nosso bom pastor, né? Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Nós temos aqui o Salmo 23, o pastor que guia as suas ovelhas, que cuida das suas ovelhas. E por último temos o Salmo 24, o bom pastor, o Senhor das ovelhas. Entendeu? O bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas, o bom pastor que cuida das suas ovelhas e o pastor
o Senhor das ovelhas. Bem, sem mais demora, vamos então para a compreensão desse versículo. Eu gostaria também de encorajar os irmãos. Nós passamos a semana inteira, né? Trabalho, escola, internet, amizades, passeios, ou sei lá. E diante das circunstâncias, nós muitas vezes tiramos a nossa mente de Deus. Nós somos tentados a ficar dispersos durante a semana. Quanto tempo nós ficamos com nossos pensamentos fixos no Senhor? Nós somos tentados a todo momento a nos esquecer de Deus, por causa das demandas da semana. Então eu gostaria de fazer com que você, a partir desse salmo, aprenda e aplique em sua vida a ficar com os seus pensamentos fixos ao Senhor, a ser encorajado em meio às dificuldades, a confiar em Deus, a não ficar desesperado diante dos problemas da vida. Então temos aqui o primeiro versículo desse salmo que diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O título a esse salmo eu coloquei assim, esse versículo: uma confissão de fé. É o que o salmista está fazendo aqui. Ele está declarando o nome de Deus. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Bem que Davi poderia usar aqui a imagem o Senhor dos exércitos, né? Ele é meu capitão. O Deus de Israel é o meu Senhor. Mas ele usa o nome mais elevado que tem na palavra de Deus. Ele não usa Elohim ou Adonai, mas ele usa Jeová ou Yahweh, o Senhor, o Deus eterno, o Deus que criou céus e terra, o Deus do pacto, o Deus da aliança, o Deus que é autoexistente, o Deus que é autossuficiente, o Deus que tem vida em si mesmo. Ele é o meu pastor, né? Jeová Raá. E o pastor é aquele que cuida das suas ovelhas. Alguém que apacenta, que alimenta o rebanho. Né? Como disse Spurgeon, né? Que bênção, né? Deus, ele permitiu com que ele fosse comparado a um pastor. E nós, a ovelhas. E o salmista diz: o Senhor é o meu pastor. Ele poderia até falar, né? Não, o Senhor, ele é o pastor da multidão. E, portanto, ele vai suprir as necessidades da multidão. Mas não, o Senhor é o meu pastor e ele vai suprir as minhas necessidades. Nada me faltará. E tem outra observação que aqui o verbo está no momento presente. O Senhor é o meu pastor. Aqui não tem se nem mais. Contudo, tem momento presente. Nem foi e nem será. É. No momento agora e presente, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E também o verso diz, né? Por último, nada me faltará, ou de nada terei falta, ou não terei necessidade de nada. E nós iremos ver aqui um pouquinho sobre isso, né? De nada terei falta. Porque pode faltar saúde, pode faltar alimento, pode faltar roupa, pode faltar amizades, companheiros para lhe ajudarem, pode faltar tudo. E mesmo assim você pode dizer: nada me falta. Para os ricos, pode faltar alguma coisa, né? Para quem não tem a Deus, falta tudo. Mas para aqueles que confiam em Deus, nada falta. Mesmo quando tudo falta ao mesmo tempo. De nada terei falta. Essa aqui é a declaração de fé que o salmista faz, né? E somente as ovelhas podem fazer essa confissão. Essa confissão aqui não é para lobos. Essa confissão aqui não é para bodes. É só para as ovelhas, que são guiadas pelo pastor. E aqui, irmãos, dos versos 2 a 3, nós temos os benefícios, por assim dizer, das ovelhas que
seguem esse pastor. Dos versos 2 e 3, nós temos os benefícios para o nosso momento presente aqui na terra. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. A imagem aqui, meus irmãos, é de ovelhas que estão em um campo aberto com gramas pequenas, e essas ovelhas estão deitadas sobre a grama, estão satisfeitas, com a pança cheia, né? Elas estão repousando na grama verdejante. Elas estão satisfeitas, estão contentes. Ele me faz repousar, né? Ou deitar me faz repousar em pastos verdejantes. Mas o que são esses pastos verdejantes? Ainda aqui, seguindo o pensamento de Spurgeon, ele diz aqui, bem nesse verso, que na vida do cristão tem dois lados: o lado meditativo e o lado ativo. Aqui é o meditativo. Você está deitado, não está em movimento. Esses pastos verdejantes aqui, irmãos, é a palavra de Deus. A Escritura é o pasto verdejante. Bem que poderíamos também aplicar para bênçãos materiais também, mas não é só isso. Os pastos verdejantes é a palavra de Deus. É o alimento mais adequado às ovelhas de Cristo, né? A própria palavra, o próprio Cristo. E nós, irmãos, não devemos apenas pensar, né, nessa palavra, mas também deitar sobre ela, nos alimentar dela. Aqueles que têm Cristo certamente terão tranquilidade em sua vida, assim como essas ovelhas que estão aqui deitadas sobre esse pasto, sobre essa grama. Leva-me para junto das águas de descanso. Leva-me. Agora aqui é a parte ativa. Você não está deitado, você está andando. Leva-me. É o Senhor que faz com que você repouse sobre a palavra dele, com que você confie na palavra dele, com que você descanse na palavra dele. E também é o Senhor que te leva às águas tranquilas, às águas de descanso. E essas águas de descanso, irmãos, aqui as influências do Espírito Santo na nossa alma. É o Espírito que nos dá esse descanso, essa alegria, esse contentamento. Não é apenas sobre necessidades físicas de nosso corpo, mas também da alma. O Senhor é meu pastor, né? Nada me faltará. Tem vezes que falta paciência, seja já que é um catabim outro. Tem vezes que falta o amor, né? Você quer fazer tudo de todo jeito. Tem vezes que falta a sabedoria, o entendimento. Mas aqueles que são ovelhas de Cristo, não irá faltar os dons do seu Espírito. O amor, a paciência, a graça, o domínio próprio, a longanimidade, a unidade, a alegria e assim por diante. Não deve faltar. Pode faltar tudo, menos os dons do Santo Espírito de Deus. E tem vezes que nos falta, né? Verso 3. Refrigera-me a alma. Essa palavra aqui, irmãos, refrigera-me, talvez ela possa criar alguma confusão quando você vai para a língua original, né? No hebraico, porque ela tem dois sentidos. O primeiro sentido aqui é de se arrepender, se entristecer pelo pecado. E o segundo sentido é o de voltar, retornar. É a palavra hebraica, né? Shup,
Deixa eu ver. Quando nós, irmãos, estamos tristes, o Senhor nos alegra. Quando nós estamos desesperados, o Senhor, Ele é a nossa confiança. Quando temos dúvidas, o Senhor é a nossa certeza. Ele nos refrigera a alma. Ele renova o nosso ser, a nossa mente, né? Mas transforma isso pela renovação da mente de vocês, como está lá em Romanos. Mas também, quando a ovelhinha, né? Ela tem a brilhante ideia de se desviar do caminho de Deus. Então o Senhor faz o quê? Busca aquela ovelha e traz ela para o aprisco. Refrigera a minha alma. Faz com que a minha alma volte ao Senhor. É como Jeremias 31:18, né? O Senhor, tu me castigaste e eu fui castigado. Converte-me e eu serei convertido, porque tu és o Senhor, meu Deus. Ok, irmãos? Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Já ia me esquecendo de algumas coisinhas aqui que é bem interessante. Que na verdade é para mim ter falado bem no verso 1, mas acabei esquecendo. Mas graças a Deus que eu me lembrei, né? Acho que não vou deixar passar não. As ovelhas, irmãos, elas têm algumas características. Poderia citar várias, mas eu só vou citar 4. A primeira é que as ovelhas, elas são indefesas. Ovelhas não têm garras, né? Elas não têm presas. Tem casco, né? Sei lá. Elas são presas fáceis para os lobos. São indefesas. São vulneráveis. Será que nós também não somos assim, vulneráveis ao pecado? As ovelhas, elas não conseguem se limpar. Você já viu uma ovelha se limpando? Você vê os gados, né? Se lambendo. Pássaros também, nas águas. Você vê vários animais também se limpando, mas a ovelha não consegue limpar a si mesma. A ovelha também, ela é, por assim dizer, míope. Ela não consegue enxergar direito. Por isso que ela se desvia toda hora do caminho. Não tem senso de direção. Será que nós também não somos assim? Míopes, cegos para os nossos pecados. E por essa razão nós nos desviamos todo momento da palavra de Deus. E também as ovelhas, elas têm dotes que servem para a sua própria ruína. Isso é, elas têm qualidades que podem servir para a sua própria destruição. Sabiam disso? A lã, por exemplo. Se você deixa uma ovelha aí 5 meses sem cortar a lã, ela se suja fácil, não consegue andar direito. Se aquela lã crescer, vai ter dificuldades. Então o que o pastor tem que fazer? Ele tem que pegar aquela ovelha, coloca em um lugar, pega a máquina ou a tesoura e corta a lã dela. Porque se deixar aquela lã crescer, vai servir para a ruína dela. Entendeu? Conosco também é a mesma coisa. Suas qualidades podem servir para a sua própria destruição, se não forem guiadas pelo próprio Espírito de Deus. A inteligência que você tem pode servir para o seu orgulho. E aqui nós temos que pensar, né? No que nós somos bons. Qual é o meu dom? Qual é o meu talento? A habilidade que o Senhor me deu. Para que eu use esse dom, não para minha destruição, não para minha glória, mas para a glória de Deus. Eu conheci um certo homem ano passado, que ele foi lá na escola fazer uma palestra. Tiago Bahia. Está lá no Instagram, você pode pesquisar. Para ver. Não sei se ele é cristão, se ele é crente, mas as palestras que ele faz é baseado em Mateus capítulo 5.
no famoso versículo, vocês são a luz do mundo. Ele faz palestra para jovens. E ele queria ser jogador de futebol. Foi lá para São Paulo, ganhar a vida. E será que ele conseguiu ser jogador de futebol? Conseguiu não. Até um dia que ele estava, se não me engano, em um hospital, ele falava com as pessoas, e a falar com as pessoas, ele percebia que elas prestavam atenção no que ele falava. Até pensavam que ele era um médico. E a partir dali, ele viu que o dom dele era de falar. E transformou o dom dele em um meio de subsistência. Até hoje, ele está aí nas escolas. E hoje ele vive bem, né? Cada palestra, sabe quanto é que é? R$1.000. Um mês, por assim dizer, tem 31 dias, né? Imagine se ele fizesse palestras todo mês. Ia ficar bem de vida. Ele transformou o dom dele no meio de subsistência. Em algo bom, em algo útil que vai ajudar as pessoas. Nós também devemos usar a nossa lã, né, para o benefício do mestre. Então pensa aí em que você é bom. É interessante, né? Quando a gente vê, né? A vida natural, né, das ovelhas, né? A natureza. Você vê que elas, por si mesmas, não podem trilhar o caminho. Elas têm e devem ter alguém, né? Um pastor ali auxiliando. Da mesma forma, você vê uma pessoa que é cego, né? Eles precisam ou de um pedaço de pau para ser guiado, ou uma bengala, né? Que tem mais atenção, né? Aí você nota, essa bengala não fala nem enxerga, mas lhes dá a direção. Da mesma forma, né, o pastor das ovelhas, ele dá a direção. Isaías 53 diz, né, andávamos como ovelhas desgarradas, né? Seguíamos os nossos próprios caminhos. Quando Cristo vem, né, e morre naquela cruz, ele nos bota de volta no caminho certo. Amém. Exatamente, meu irmão. É assim mesmo. Então veja quais são os seus dons. Ah, eu sou bom em mexer em tecnologia. Então use isso para a glória de Deus. Ah, eu sou bom em cozinhar. Então seja uma cozinheira. Abra alguma loja, alguma lanchonete. Faça alguma coisa. Veja no que você é bom e use isso para a glória de Deus. E outra coisa também. Eu estava aqui vendo esse versículo. Uma das coisas que me chamou muita atenção foi: ele me faz repousar em pastos verdejantes. Quando eu li esse versículo, eu me perguntei: será que ovelhas e bodes podem comer a mesma coisa? Será que ovelhas e bodes comem a mesma coisa? Sim e não ao mesmo tempo. Sim e não ao mesmo tempo. Eles podem até pastar juntos, só que a maneira como eles se alimentam é diferente. Entendeu? Eles podem comer a mesma coisa, mas a maneira como se alimenta é diferente. As ovelhas, elas preferem um pasto mais baixo. Elas comem com a cabeça baixa. Geralmente elas têm que ter a direção do pastor. O pastor aqui escolhe o alimento para elas. E também as ovelhas, elas são bem seletivas. Isso é, elas não vão comer um pasto pisoteado ou sujo ou seco. Elas são seletivas. A única semelhança que eu já vi entre eles, irmão, eu quero dizer, é que tem eu acho que é aquela são nada, né? Eu esqueci a palavrinha, elas são meio satinhos, como se diz. Comer, tipo assim, dentro de bode, eu já vi elas comer, tipo assim, como fosse papelão, tem? Essas coisas assim, já vi eles comer que bode mesmo, come de tudo, né? Todo tipo de porcaria que bode come. Já os bodes são um pouquinho mais diferentes, né? As ovelhas comem um pasto mais baixo. Os bodes preferem comer folhas mais altas. Galhos, casca de árvore. E aí com a cabeça erguida, né? Levantada.
Aí também sobe em cima de cerca, em cima de pedra, em cima de carro, fazem a bagaceira. E geralmente elas comem sem a direção de um pastor. Elas não querem. E outra coisa, elas não são seletivas como as ovelhas. Percebe a diferença? As ovelhas, elas são seletivas. Comem aquilo que o pastor dá. Nós também, irmãos, devemos comer somente aquilo que Cristo dá, que é a sua palavra. Aquilo que ele falar, faz, faça. Já os bodes são aqueles religiosos que se converteram, só comem partes da palavra de Deus. Só comem aquilo que querem. Só querem as bênçãos, prosperidade. E o resto eles rejeitam. Pode falar, meu irmão. Por isso que, né, o Senhor, né, sempre nos coloca num lugar que tem pastos, né? Imagina as ovelhas, você pegar um punhado de ovelhas e colocar num lugar que tem só capim seco. Elas vão morrer. Mas Cristo nos coloca em pastos verdejantes, né? Um lugar onde tem bons pastos. Então, é o pastor que ele escolhe o alimento, o tempo, o lugar e a qualidade do alimento. E nós também temos que seguir esse pastor. Então você percebe que esses dois animais podem estar no mesmo lugar, mas se alimentando de maneiras diferentes. O aprisco tem para os dois, mas o cardápio é diferente, né? Então analise também o seu coração. Você é bode ou você é ovelha? Tem uma grande diferença, né? E por as ovelhas à direita e os bodes, os cabritos, à esquerda. Mateus 25:33. Porque tem pessoas, irmãos, que elas seguem superficialmente a palavra de Deus. Pensam que estão gozando, desfrutando das bênçãos de Deus, mas não estão. Elas podem estar em uma rocha equivocada. De fato estão. É uma ilusão. Elas dizem, estou bem. Mas de um momento em outro, quando vem as tempestades, aquela rocha vai sair. Vai se afundar também na areia. E vão se lamear todas. Então vamos avançando mais um pouco. Guia-me pelos veredas da justiça, por amor do seu nome. Então observe aqui que o verso não está falando de vereda no singular, mas veredas no plural. É mais que um caminho, né? A hora que o Senhor falar, vá, você tem que ir. Não importa onde seja. Não importa onde seja, nós temos que seguir esse pastor, né? Porque, de fato, nada nos faltará. Mas você pode até falar também, mas eu confio em Deus. Eu tenho essa confissão aqui em minha vida. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas por quê? Se eu confio nele, eu tenho falta de dinheiro, de emprego, de amizade, não tenho um dente na boca, não tenho árvore genealógica, não tenho bens materiais, não tenho roupa. Não é sinal que você não está seguindo o pastor. É sinal que o pastor está guiando você pelo deserto. Percebe? Porque para que o pastor encontre capim, ele tem que atravessar o deserto para encontrar o alimento para as ovelhas. Contudo, nós não devemos olhar para o deserto e sim para o pastor, né? Porque de um modo ou de outro ele vai providenciar o alimento. Não devemos estar preocupados. No Oriente, mas e se chegar a neve e a neve cobrir o pasto? Não se preocupe, o pastor vai dar um jeito. Você não tem nenhum problema, a não ser os problemas que você cria em sua cabeça. Você entendeu?
Se você falta alguma coisa, não é porque você está em rebelião a Deus. É porque o Senhor está guiando você pelo deserto até encontrar o alimento. Cristo passou pelo deserto. Nós também devemos passar pelo vale árido. E nós também devemos andar, irmãos, nessa vereda da justiça. Como é que pode, né, aquelas ovelhas que foram tiradas da lama permanecer na lama? Tem que estar limpo. E Deus, irmãos, faz isso por amor do seu nome, pelo amor que Ele tem a si mesmo, pelos seus atributos. Vamos avançar mais um pouquinho. O verso 4. No verso 4 nós temos palavras de encorajamento, né? Palavras de consolo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Aqui poderia tirar 5 pontos. A primeira observação aqui que nós podemos fazer, irmãos, é que o salmista, ele fala, ainda que eu ande pelo vale, e não ainda que eu ande no vale da sombra da morte. Tem uma grande diferença entre pelo e no. Se ele falasse, ainda que eu ande no vale, seria um sentido permanente. É como se o vale dominasse, é como se o vale fosse soberano. Mas ele diz, ainda que eu ande pelo vale, isso é uma travessia, é passageiro, é transitório, é só um momento. O vale não é que domina, é o Senhor que domina. É o pastor que é soberano, e não o vale da sombra da morte. E esse vale ele tem uma sombra, né? O vale da sombra da morte. Não é a morte em si, mas é só a sombra da morte. Porque se existe sombra em um lugar, quer dizer que tem luz em outro, não é? É como você passar pelo túnel, o túnel escuro, mas bem no final tem a luz. Então, irmão, nós devemos também observar que essa palavra também deve nos encorajar. E saber também que Cristo, ele venceu a morte. Ele quebrou os agrilhões, como é que é? Os grilhões da morte. Por assim dizer, né? Ele entrou na casa do valente, prendeu o valente, saqueou ele todo, deixou nada. Deixou o carinha lisinho da vida. Cristo, ele entra na casa da morte e tira todo o poder dela. Então, irmão, não tem... Ai. Não me façam rir. Para complementar essa questão, esse vale da sombra da morte ele não é só uma metáfora, não. Ele realmente existia. Ele ficava entre o Monte das Oliveiras e a cidade antiga de Jerusalém. Ele ligava Jerusalém e o Mar Morto. E lá é realmente um vale, tinha 2 penhascos, e lá tinha cemitérios e muitos assaltantes ficavam lá espreito. Alguns pastores precisavam passar por lá, porque próximo ao Mar Morto tinha alguns pastos, por causa da água. E aí, é por isso que Davi faz essa colocação. Ele tem que passar por lá, porque é um trajeto que alguns pastores precisavam fazer, e precisavam se referir dos ladrões. Então, dava medo. No cemitério, tem aquela que justiça. Eu não estudei geografia nem história. Aí, obrigado, irmão, pela lição. Então, mas esse verso aqui deve nos dar coragem, não apenas o que se refere às dificuldades que nós passamos na vida, mas também na morte. Muitas pessoas, elas têm a esperança de que nunca irão morrer, mas nós temos a esperança de que, mesmo morrendo, ainda nós iremos viver. Então, irmãos, que nós possamos também aprender isso, que a sombra de um cachorro não pode lhe morder,
A sombra de uma espada não pode lhe ferir. E a sombra da morte não pode lhe matar. Amém? Amém. Não terei mal nenhum. Aqui não precisa de citar mais nada, né? Eu não terei medo da fome, das doenças. Eu não terei medo dos ladrões que podem aparecer nesse vale para me assaltar. Eu não terei medo dos acidentes, de nenhum imprevisto. Não terei medo de mal nenhum. E de fato, né? Quando o bebezinho está nos braços da mãe, em um barco ou em um ônibus, ele dorme tranquilo, né? Mesmo que os outros passageiros estejam inquietos pelo ônibus agitado ou navio. Mas o bebê dorme tranquilo, que é uma beleza. Ele não teme mal nenhum. E nós também devemos dizer assim, irmãos. Não teme mal nenhum. Nem mesmo o próprio diabo, né? Porque ele é um inimigo já conquistado, já é um inimigo vencido. E a morte também. Porque tu estás comigo. Aqui o nosso consolo. Porque Deus está conosco. Não importa o que aconteça, não importa o que vier. Nós devemos passar por essas dificuldades e confiar no pastor. Porque independente de tudo, ele vai estar conosco. E ainda mais, né? A partezinha aqui que os bodes odeiam. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Aqui tem a ver, irmãos, com a disciplina e a direção de Deus, né? Como o nosso irmão também orou. Quase que ele ia na oração pregando o que ia falando aqui. Passa não das veredas. Teu bordão e o teu cajado me consolam. Quando a ovelhinha ela vai se desviar, né, é do caminho, tem vezes que o pastor ele pega o bordão, o cajado, ó, e em vez de ele bater, ele faz jogar. Não vai pra aí não. Tem vezes que ele pega a ovelha e vem arrastando. Às vezes, quando a ovelha também ela se desvia muitas vezes, o pastor faz outra coisa. Teve um missionário lá na conferência do Aviva Sertão, que ele falou sobre isso aí, né? Ele falou que tinha lá no Oriente, quando uma ovelha ela se desvia muito do caminho, fica caindo na lama, indo para um lugar que não é para eu, o pastor pega aquela ovelha, quebra as patas dela e carrega ela nos ombros. E assim ela vai ser mais dependente do pastor do que antes. Aqui no Brasil, eles amarram os pés, né? Agora tem a nova modalidade, assim, que ele pega uma corda, coloca no pescoço, aí junta aquela pata. Ela não pode ter isso. É isso. Aí se continuar, tu rasga. Não é tão eficiente que a gente quebra a perna, não. Porque a ovelha aí pode ficar tropeçando, fica mais lenta. Não é muito É bem só definido. aquela juntinha, é bem a perna em si, não. Essa aromatização antigamente tá, ela muito longe. Mas Deus, ele é o bom pastor, nós também devemos seguir a disciplina dele. Se nós estamos indo para um lugar e está dando tudo errado, é porque ele está falando, não é isso que eu quero, não é por aí. Se nós vamos para outro lugar e também dá tudo errado, é porque não é o que Deus quer. Uma das coisas também que eu aprendi. Se você vai tentar trabalhar de marketing e você não tem nenhum apoio e está dando tudo errado, é porque Deus não quer isso para você. Pode ser também. Então não fique frustrado, né? Não fique com raiva do Senhor por Ele te dar dando um monte de cajadada. Tem como recabar, não. Porque bem no final nós iremos ver que essa disciplina, embora não seja muito boa, vai servir para nos consolar.
Ah, Senhor, que bênção que eu não entrei naquele trabalho, porque certamente iria me desviar de Ti. Graças a Deus que aquele relacionamento deu errado, porque não ia glorificar o Teu nome. Glória a Deus. Aquele lugar que eu fui, você me livrou de todo mal, não aconteceu nada, um acidente. E assim vai. E aí a prova do amor, né? É. Deus disciplina todo filho que ama e quem quer ver. E aí nós vamos olhar para trás, até entender, agora sim eu sei, né? Nós somos tão bestinhas, só que quando olha para trás, agora sim eu entendi, porque você não permitiu que aquilo aconteceu. Vamos agora, irmãos, ir para a parte final. Passar bem rápido. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. E agora aqui é diferente, né? Aqui a imagem é outra. Dos versos 1 a 4 nós temos a imagem do pastor, do pasto e das ovelhas. Aqui nós temos a imagem de um anfitrião. Parece que é assim, né? Depois que passou pelo túnel da morte como ovelha, bem no final você vira um homem e se assenta junto com o pastor em forma humana. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Quando eu li essa passagem aqui, eu me lembro muito do rico e do Lázaro. Lázaro morreu, né? Foi levado pelos anjos. E o rico morreu também. A beleza dele foi consumida no caixão e no inferno estão em tormentas. E aí quando ele olha para um certo lugar, está lá Lázaro perto de Abraão. Certamente ele viu a honra que Lázaro tinha. Ele não podia fazer nada. Nem ele ir para lá e nem Lázaro ir de lá para cá. Assim também, irmãos, serão os inimigos, os nossos inimigos. O Senhor vai estar nos honrando naquele dia, no dia da eternidade. E os ímpios não poderiam fazer nada, só ficar olhando. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Só que fosse um soldado, ele iria ficar inquieto, né? Os inimigos batendo na porta. Ele iria comer rápido aquele alimento, iria pegar suas armas e partir para a guerra. Mas aqui você pode ver outra imagem diferente. Preparas-me. Está sendo preparada uma mesa. Não é às pressas, é de modo calmo, é de modo tranquilo. Não é como uma serva que vai colocando ali os pratos, os jarros, os talheres. E assim vai. Tudo calmo, sem pressa, sem agitação. O Senhor prepara diante de mim uma mesa perante os meus adversários. Isso aqui, irmãos, é um banquete que irá ter naquele último dia. Sem falar também que aqui diz respeito à proteção contra os adversários. Seja quais forem, né? No novo céu, na nova terra, nós iremos ter a proteção do pecado. Não irá ter a presença do pecado, o poder do pecado e nem os efeitos do pecado. Nem o diabo também vai estar lá para nos atormentar. Vou estar longe. Unges a cabeça com óleo. Ele fala, tem na presença desse óleo. O óleo dá unção, né? O óleo dá alegria. O óleo do entendimento da palavra de Deus. O óleo do discernimento. Aqui está na 1 João, né? Vocês têm a unção de ungir, né? Óleo. O meu cálice transborda. O cálice apenas não está com vinho,
podemos supor assim, mas esse cálice transborda. Você vai encher o copo de Coca-Cola, a espuma, né, transborda e derrama ali se você encher demais. Aqui é a mesma coisa, irmãos. O cálice transborda. Aqui está falando sobre as bênçãos de Deus, que são além da conta. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. Salmo 128. E por último, irmãos, o verso 6. Aqui nós temos bênçãos ainda para o nosso momento presente e bênçãos na eternidade. Vamos concluir. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, até a morte. Você segue o pastor. A ovelha segue o pastor. E o que segue a ovelha? Bondade e misericórdia. Bondade e misericórdia. Não é que se renovam a cada manhã, como nós também vimos no estudo anterior de nosso irmão Leandro. O verso que nosso irmão tem que memorizar, né? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Grande é a sua fidelidade. Renovam-se a cada manhã. Então, irmãos, essas aqui são as bênçãos para o nosso momento presente. Para que nós também não fiquemos com a nossa mente apegada às coisas terrenas, mas que a nossa mente esteja também na bondade e na misericórdia de Deus. E por último, o Salmo termina: e habitarei na casa do Senhor para todo sempre, na presença de Deus. Isso deve ser a coisa mais importante na minha e na sua vida. A presença do Senhor, a presença do pastor. Se não há pastor, não há pasto. Se você não segue o pastor, não vai ter alimento. Mas se você segue o pastor, então terá o aprisco junto com os seus alimentos e também com as outras ovelhas. Os irmãos em Cristo. Então, irmãos, que o Senhor nos ajude também a guardar essa palavra, esse salmo. Eu espero que os irmãos tenham entendido, apesar de mim também, das minhas limitações. Então reflita, você é bode ou você é ovelha? Lembre-se, né? As ovelhas, elas comem. É o pasto que está no chão, que o pastor preparou para elas, que está ali preparado. Um pasto limpo, um pasto que não é pisoteado, né? A palavra de Deus que tem que ser limpa e não adulterada. E ademais, elas comem de cabeça baixa. Submissão, humildade. De reverência e submissão. E também que Deus guarde que aqui não tenha bodes, né? Que como o que querem, só aquelas bênçãos de Deus. Que comem com a cabeça erguida, né? Cheio de orgulho. Cheio de ambição, querendo algo a mais. Então que Deus nos guarde, irmãos. Então reflita nisso. Que o Senhor nos ajude também a usar também a nossa lã para a glória dele. A colocar colírio em nossos olhos, né? Na hora que somos míopes, sem senso de direção. Então é isso, irmãos. Curve sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, por tua palavra, Deus. Obrigado, Senhor, pelos irmãos em Cristo, por essa família, Senhor, amada, por essa família, ó Deus, querida. Ó Deus, quero pedir a Ti para que essas palavras estejam, Pai, no nosso coração, que nós possamos confiar no Senhor e dizer de todo o coração: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, mesmo quando tudo me faltar. Porque o Senhor é tudo que nós temos.
O Senhor é tudo que nós precisamos. O Senhor é tudo que nós necessitamos. Como diz um certo louvor, eu confio só em Ti. Eu me alegro só em Ti, Jesus. Que nós possamos ser, ó Pai, a mesma coisa, fazer a mesma coisa. Nos alegrar somente no Senhor. Confiar somente no Senhor. Ter prazer somente no Senhor. Ó Deus, que o Senhor nos ajude a seguir os Teus caminhos, seja por onde for, seja no deserto, no vale da sombra da morte, seja em um campo verdejante. Nos ajuda, Pai. Abre, Senhor, nossos olhos para que nós possamos ver a nossa miséria. Nos ajuda, Pai, temos os nossos dons para a Tua glória, como a lã das ovelhas que é usada para o benefício do pastor. Que o Senhor nos ajuda para sermos humildes e nos alimentar de toda a Tua palavra e não apenas selecionar partes que nós mais gostamos, mas também as partes que nos confrontam. Que o Senhor possa nos encorajar, Pai, a confiar em Ti, na Tua providência e na Tua provisão, ó Deus. É essa oração que nós fazemos no nome de Jesus. Amém. Amém.